No futebol pode de tudo, né? Bom, na verdade não. O que aconteceu nessa partida aqui do Barcelona, por exemplo, é simplesmente inaceitável. Na época jogava por lá o jogador Samuel Eto'o. Se você conhece um pouquinho de futebol, sabe que Eto'o é um monstro da bola. Tanto que em 2005 ele ganhou um prêmio de melhor jogador do mundo. Mas suas atuações em campo não o impediram de ser alvo de racismo. Nessa partida aí, os torcedores do time rival começaram a fazer diversos insultos sobre a cor do jogador. Obviamente, ele e os outros jogadores, tanto do Barça quanto do time rival, ficaram indignados. E Eto'o, junto de Ronaldinho Gaúcho, quase abandonou a partida. Triste, né? E acredite, infelizmente essa não é a única cena de racismo no futebol, e nem a pior delas. Muita coisa bizarra já aconteceu em campo. Deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora os momentos de racismo mais tristes do futebol. Vamos começar o vídeo com uma das cenas mais satisfatórias de todas. Calma que você vai entender o porquê. O jogo era entre Porto e Benfica, um dos maiores clássicos de Portugal e provavelmente um dos maiores do mundo. Nessa época, jogava no time da cidade de Porto o brasileiro Hulk. O problema é que no momento da partida, quando o Hulk recebeu a bola na lateral do campo, os torcedores do Benfica começaram a imitar sons de macaco. Para tentar desequilibrar o brasileiro. Mal sabiam eles que apenas alguns segundos depois, na sequência do lance, Hulk faria esse gol aí. Tinha melhor jeito de calar a boca daquelas pessoas ridículas. Mas infelizmente nem todos os lances terminaram assim. Por exemplo, em uma partida da Juventus pelo campeonato italiano em 2019, o atacante Moise Kean comemorou o gol mais triste da sua carreira. Depois de marcar esse gol aí, ele foi comemorar junto da torcida, mas começou a ouvir insultos racistas por parte da torcida rival que estava atrás do gol. Na hora, o atacante parou e ficou sem reação. Até porque nem tem como explicar mesmo uma pessoa que faz esse tipo de coisa com alguém, simplesmente por causa de sua cor de pele. Na mesma hora, os outros jogadores da Juventus vieram para apoiar seu companheiro. Triste, né? E o Hulk não foi o único brasileiro que sofreu racismo em uma partida. Em um jogo pelo Shakhtar Donetsk contra Dynamo Kiev, os brasileiros Tyson e Dentinho começaram a sofrer racismo, e o mais emocionante da cena é como os jogadores reagiram. De início, Tyson ficou completamente indignado e foi para cima da torcida adversária, fazendo gestos ofensivos, e ainda chutou a bola em alguns torcedores. Bom, embora essa não seja a melhor reação possível, dava para entender a raiva dos jogadores. Mas o juiz, pelo visto, não concordou muito com isso, e deu um cartão vermelho para o Tyson. Uma situação indignante. Novamente no futebol italiano, outro jogador que sofreu racismo foi o jogador Kevin Prince Boateng. Enquanto jogava pelo Milan, o atacante surpreendeu a todos quando pegou a bola com as mãos no meio de uma partida e chutou contra a torcida. O motivo? Bom, você já deve imaginar. Vários torcedores do time rival estavam o hostilizando por causa da sua cor de pele. E assim como o brasileiro Tyson, o Boateng simplesmente não aguentou ouvir aquelas ofensas e explodiu. Mas diferentemente do que aconteceu com os brasileiros, que acabaram levando o cartão do juiz e tudo mais, a partida do Milan foi interrompida e as autoridades foram atrás daquelas pessoas terríveis e preconceituosas. E olha, não é só no futebol europeu que esse tipo de coisa acontece. Infelizmente, aqui no Brasil, embora mais de 50% da população seja negra, alguns jogadores não escaparam de serem alvos de racismo. Por exemplo, o goleiro Aranha, que jogou muito tempo no Santos, acabou sendo vítima de ofensas completamente idiotas e bizarras. Em uma partida entre Santos e Grêmio, a torcida do Imortal começou a chamá-lo de macaco enquanto imitava os sons do animal. Que situação ridícula para a torcida do Grêmio. Obviamente, a partida foi interrompida e as autoridades tentaram pegar os agressores. Vamos voltar ao futebol português para falar de um dos casos mais indignantes e marcantes para a história do futebol. Pelo campeonato português, o atacante Moussa Marega foi decisivo e marcou o segundo gol do Porto, dando a vitória ao time para cima do Vitória de Guimarães. Mas infelizmente, a vitória do Porto não foi o destaque daquele jogo. Desde o primeiro minuto de jogo, Marega ouviu insultos racistas e sons de macaco vindo da torcida. Mas ao invés da partida ser paralisada ou algo do tipo, os juízes e autoridades não fizeram nada e simplesmente permitiram as ofensas no estádio. Quando marcou o gol da vitória, Marega se vingou da torcida rival e partiu em direção a eles apontando para o seu braço.
Vendo isso, a torcida ficou ainda mais furiosa e começou a jogar tudo quanto é tipo de coisa dentro do gramado. Sério, até as cadeiras do estádio foram jogadas no atacante. Claro que Marega ficou completamente indignado com aquilo e fez gestos ofensivos para a torcida também. Mas a gota d'água foi quando os juízes da partida deram cartão amarelo para Marega pela sua comemoração na hora do gol, que, convenhamos, estava mais para um desabafo. Diante de toda aquela injustiça, Marega se recusou a continuar em campo e foi para as arquibancadas. E sinceramente, acho que todos os jogadores deveriam ter feito o mesmo. Até porque racismo é uma daquelas coisas que simplesmente não dá para aceitar. Mas não foi isso que aconteceu. Outro jogador entrou no lugar de Marega e a partida simplesmente continuou normalmente. Para piorar ainda mais essa história, Marega tinha jogado pelo Vitória de Guimarães há pouco tempo atrás. E ao invés de demonstrar respeito por um jogador que vestiu a camisa do clube, os torcedores agiram daquela forma inaceitável. Após o jogo, o atacante do Porto foi às redes sociais para comentar sobre o ocorrido. E depois de mandar aquela torcida racista para um lugar que é melhor nem mencionar aqui no vídeo, ele disse o seguinte sobre a arbitragem do jogo: "Agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor de pele. E espero nunca mais encontrá-los em um campo de futebol. Vocês são uma vergonha." E realmente, temos que concordar com ele. Não só os árbitros, mas todos os que estavam naquele estádio e não fizeram nada para impedir aqueles racistas são uma vergonha. Mas se nesse caso aí do Marega, as pessoas racistas não sofreram punições, no caso do atacante Luis Soares foi diferente. O uruguaio que entrou para a história do futebol ao lado de Messi e Neymar é cercado de diversas polêmicas. E a pior delas foi o que fez com o lateral Evra, ex-jogador do Manchester United. Em jogo entre o United e o Liverpool, Evra acusou Soares de ter sido racista, mas como não haviam provas, ficou por isso mesmo. O problema é que no jogo seguinte, Soares se recusou a apertar a mão do lateral do United, o que só reforçou a denúncia. Como resultado, o pistoleiro pegou uma suspensão de 8 jogos e ficou um bom tempo sem jogar. E parece que ele aprendeu a lição, já que nunca mais se envolveu em nenhuma polêmica desse tipo. Pois é, infelizmente o futebol não é só alegria como muitos pensam. E existem ainda muitos outros casos como esse no futebol, como por exemplo as várias ofensas que o atacante Balotelli recebeu em toda a sua carreira. Então, se você quer uma parte 2 desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever no canal. E falando em momentos polêmicos no futebol, você conhece o atacante que foi banido do futebol para sempre por causa de uma comemoração polêmica? Esse aí quebrou o recorde de bizarrice na hora da comemoração. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça essa história. A gente se encontra lá.